Meu nome é Thiago Ravanello, eu sou pós-doutor em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo e atualmente estou na coordenação do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. É um grande prazer poder conversar um pouquinho com vocês, nossos caros amigos e amigas de Ribas do Rio Pardo, sobre saúde mental e, sobretudo, sobre saúde mental no período da pandemia, que é um período que exige da gente mais do que a gente costuma ter para dar ou mais do que a gente está acostumado a enfrentar. É importante lembrar que a pandemia é um momento histórico razoavelmente inédito. A maioria de nós não viveu outro momento de saúde pública ou de risco social, econômico como esse. As pandemias, elas são comparáveis a experiências de guerra. Por quê? Porque elas colocam para a gente uma espécie de corte, de ruptura, de descontinuidade em relação àquilo que nós costumávamos entender como sendo a realidade. Nossa realidade mudou de uma hora para outra, a vida nos espaços públicos mudou, a circulação na cidade mudou, os riscos mudaram. Isso faz com que nós tenhamos que reorganizar a nossa maneira de lidar com a gente mesmo, mas também de lidar com o outro, de lidar com a cidade, de lidar com a escola, de lidar com a vida social. Por exemplo, fechamentos de escolas resultam em crianças em casa. Crianças em casa aumentam as exigências sobre seus pais. Ensino remoto aumenta a exigência sobre pais e cuidadores, faz com que esses pais e cuidadores estejam cada vez mais cansados, cada vez mais exaustos, assim como as variações da vida social, por exemplo, que modificam, por exemplo, as relações de emprego, as relações de busca do subsídio cotidiano, busca das condições de vida, tudo isso implica em aumento de ansiedade, isso resulta em aumento de quadros depressivos, de sofrimento de uma maneira geral. Por quê? Porque nós costumamos manter os dois pés firmes em algum tipo de realidade, em algum tipo de antecipação que faz com que a gente saiba que amanhã enfrentaremos uma situação como essa, no outro dia a vida será mais ou menos assim, e no outro dia haverá algum tipo de repetição. A gente consegue, por exemplo, organizar as nossas rotinas de segunda a sábado de acordo com o nosso emprego, de acordo com escola, de acordo com universidade, de acordo com as questões que, digamos, organizam a nossa rotina. Mas no período de pandemia, tudo isso fica incerto. Tudo isso se recobre de um certo risco e de uma certa incerteza. A gente precisa somar também a isso um certo medo do contágio, um certo medo das incertezas que estão diretamente relacionadas à própria Covid-19, porque a ideia de probabilidade de que se tomarmos determinadas ações será menos provável que a doença seja contraída, mesmo dentro do quadro das pessoas que contraem a doença, uma probabilidade de casos se tornarem mais graves, outros de não se tornarem mais graves. Todos esses são cálculos que passaram a fazer parte da nossa vida e que não faziam antes. Então esse sentimento de que fomos pegos de surpresa, de que 2020 foi um ano completamente diferente de tudo que já havíamos vivido, isso implica numa certa sensação de perda de contato com a realidade, de perda de contato com a segurança da vida comum, dos dias comuns, como se tivesse vindo uma tempestade, como se a gente tivesse perdido a visão do céu. Pois bem,
Isso implica, de um lado, isso resulta, de um lado, na possibilidade de novas formas de transformação. Então, muitas pessoas têm se reinventado, muitas pessoas têm transformado a sua rotina. Isso nem sempre se dá no melhor sentido. Veja o caso, por exemplo, desses exemplos de exaustão em função do trabalho remoto, em função do cuidado com crianças em casa, do ensino remoto, etc. Mas às vezes também isso se dá no sentido da possibilidade de reinventar as nossas formas de se relacionar com o outro, com a cidade, com a nossa vida social. Vejam, por exemplo, como durante esse período de pandemia, alguns de nós receberam ou fizeram ligações telefônicas, procuraram saber sobre seu vizinho, procuraram oferecer algum tipo de auxílio ou de forma de presença, mesmo que virtual, dizendo: eu estou aqui, eu quero saber como você está, eu gostaria de participar de alguma forma da sua vida. Isso acaba também fortalecendo um sentimento de comunidade. Isso acaba criando condições de reafirmar que somos seres sociais, que dependemos uns dos outros, que não há condições de delegar ou de contratar ou de produzir algum tipo de produto que substitua o que para nós é o mais fundamental, que é o nosso amor ao próximo, que é o nosso contato com o outro, que é a nossa capacidade de se doar, que é a nossa capacidade de se fazer presente para alguém. Tudo isso nos leva também à condição ou a um momento peculiar no qual nós poderíamos nos reinventar dentro de nós mesmos também. E aí, nesse caso, mais contato com a família poderia me levar a pensar que tipo de pai eu sou, que tipo de marido eu sou, ou então que a gente esteja vivendo um sentimento ou uma sensação coletiva de perigo, que isso também pudesse me fazer pensar: bom, mas como eu posso contribuir para essa comunidade, como eu posso contribuir para a minha família, como eu posso contribuir ao meu vizinho, à minha vizinha, como eu posso contribuir de alguma forma, estando presente ou criando relações de reconhecimento, na qual eu preciso entender que o outro também está passando por dificuldades, que o outro tem dificuldades para se deslocar, que o outro está num grupo de risco, que o outro precisa fazer algumas atividades que eu consigo me preservar, mas que o outro não, etc. Então, se de um lado a pandemia nos tirou do conforto das nossas vidas tal como elas estavam estabelecidas, ela também pode nos forçar a rever algumas situações que causavam, de certo modo, a solidão, que causavam, de certo modo, relações de isolamento antes do isolamento social. Claro que tudo isso, se a gente forçar um pouco a situação, se a gente tentar tirar desse momento possibilidades de transformação, possibilidades positivas de transformação. Por outro lado, a gente também começa agora, nesse momento, a construir quais serão os caminhos pelos quais nós viveremos também após a pandemia. Após, por exemplo, a presença ou a invenção e distribuição de algum tipo de vacina, ou do alcance da imunização, tudo isso, a partir dessas ruínas de um mundo que nós tínhamos em 2019 e que agora em 2020, de certo modo, está em suspenso, está entre parênteses, é difícil de se visualizar, mas já começa a chegar a hora de sonharmos um 2021, sonharmos um período pós-pandemia. O que nós vamos fazer quando a tempestade passar? Bom,
Toda tempestade, ela leva coisas que nós amamos, ela destrói coisas que nós gostamos, com as quais nós identificamos, mas elas também trazem algo. Toda tempestade, além dos ventos, além da água, além dos raios, ela também aproxima distâncias, ela também traz coisas inesperadas. Então, meus melhores votos para para esse momento de saúde tão delicado, tão importante de ser pensado, é que a gente tenha condições de sonhar um futuro próximo que esteja de acordo com o nosso desejo. Que a gente consiga sonhar a reconstrução da nossa sociedade, que a gente consiga sonhar a reconstrução de laços cada vez menos solitários, cada vez menos isolados, com cada vez mais sentido de coletividade, com cada vez mais sentido de comunidade, com cada vez mais sentido de troca e de comunhão. Bom, se porventura a pandemia conseguir constituir para a gente laços sociais nos quais a gente reconheça cada vez mais o quanto é importante para nós a vida do outro, pois bem, a pandemia não terá sido em vão, apesar de todos os malefícios, todos os males que ela eventualmente venha a nos causar. Queria somar a isso também a minha solidariedade a todos aqueles que contraíram a Covid-19, que perderam parentes, que viram o sofrimento das pessoas que amam. Eu queria desejar a todas essas pessoas os meus mais sinceros votos de paz e de prosperidade. Queria também lembrar que todas essas perdas, elas têm seu tempo. Todo luto, toda morte, toda perda de alguém que a gente ama, isso demanda muito da gente, isso exige muito de nós mesmos, mas toda dor, ela tem o seu tempo e toda dor ela acaba, de certo modo, com o tempo construindo uma parte importante de nós. A gente com um luto bem encaminhado, bem acompanhado, e Ribas do Rio Pardo tem excelentes profissionais do campo da psicologia para os casos em que isso não puder ser feito sozinho ou na comunidade que cerca. Todo o luto, ele constrói em nós uma mudança, uma diferença, uma transformação que também é importante. Nós não somos feitos somente de nossas felicidades, nós também somos feitos dos momentos difíceis, duros, complicados de nossa história. Isso nos faz humanos, isso nos faz presentes dentro de um determinado tempo, dentro de uma determinada sociedade e dentro de uma determinada história coletiva. A história coletiva de Ribas do Rio Pardo tem tudo para se retransformar, tem tudo para se reconstruir, então fica aqui o meu voto de esperança de que a gente possa sonhar uma cidade cada vez mais saudável, com promoção de bem-estar e dignidade para todos e para todas. Grande abraço e até breve.